As drogas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, droga é toda substância que, depois de ingerida, pode modificar uma ou mais funções do indivíduo. Desde o início das primeiras civilizações, o homem já fazia o uso das drogas, tanto no intuito de obter o prazer, como na tentativa de entrar em contato com as supostas divindades. Por muito tempo, a questão das drogas quanto ao seu uso foi tratada apenas como um assunto jurídico-médico. Hoje a sociedade tem uma visão das drogas muito mais ampliada. Hoje temos como exemplo os jovens consumindo drogas sem nenhuma preocupação com os efeitos posteriores, que quando contaminados pelo vício surgem os problemas familiares e os problemas sociais, que tem movimentado um grande segmento da sociedade, que tenta buscar soluções para impedir a invasão das drogas em nossos lares. Normalmente, os jovens que se iniciam no uso de substâncias tóxicas buscam prazer por ilusões passageiras, ou, via de regras, em busca de uma autoafirmação dentro de um grupo determinado. Assim acabam nas garras do vício, vítimas da dependência química e psicológica, que os levam, na maioria das vezes, a cometer atos de uma extrema gravidade contra si mesmo, contra sua família e contra os melhores amigos, quando estão determinados a alimentar o próprio vício. O mesmo se dá com relação às nossas companhias espirituais, que, via de regras, se dá por identidade fluídica, ou seja, através da visualização das cargas de energia que saem do corpo físico e espiritual, onde a nossa vibração é o fator determinante para atrair os desencarnados. Ora, os nossos pensamentos são o espelho do nosso estado evolutivo, moral e do estado de momento. Somos nós que escolhemos as nossas companhias espirituais. Nós é que procuramos o obsessor, quando abrimos as portas para eles. Somos nós que proporcionamos a atração. E quando essa atração se refere aos vícios, obviamente existe uma parceria entre o estado do viciado encarnado e o desencarnado que ainda continua com o vício. As primeiras tragadas inocentes dadas pelos jovens em cigarros, nas famosas festinhas, são o primeiro passo para a incorporação de um vício diário. Da simples tragada inicial do primeiro cigarro e depois o primeiro maço, e quando mais tarde o vício já tomou conta das células do corpo. Na atualidade, um dos problemas mais graves da sociedade humana é o consumo incontrolado e cada vez mais crescente das drogas por parte não só dos adultos, mas também, principalmente dos jovens e adolescentes e até pelas crianças, desde as pequenas até as grandes cidades onde o consumo e a venda de drogas são bem maiores. A situação é tão preocupante, meus irmãos e minhas irmãs, que muitos cientistas de vários países, através de pesquisas científicas, chegaram à seguinte conclusão: que os consumidores e viciados em drogas podem não só estar pondo em risco seu próprio corpo e a sua própria mente, mas também fazendo uma espécie de roleta genética ao projetar diversos problemas de saúde sobre os seus filhos e netos que ainda irão nascer. Ou seja, as substâncias das drogas estarão também nas células do corpo do viciado, que passarão de geração após geração. Assim, as crianças que nascerem a partir do viciado poderão nascer com doenças causadas pelas drogas, e são muitas. Pois os fragmentos das drogas estarão nas células genéticas a partir daquele viciado. Diante de tal problema e de suas terríveis consequências causadas pelas drogas, principalmente de saúde, não poderia a doutrina cristã espírita, que é comprometida com o crescimento intelectual e moral do ser humano na sua dimensão do espírito e na matéria, deixar de tentar resolver pelos seus esforços este grande problema que infelizmente vem aumentando a cada dia. O efeito destruidor das drogas é tão grande que ultrapassa os limites do organismo físico do ser humano, alcançando e comprometendo de forma bem real o equilíbrio e a própria saúde do corpo humano, ou perispírito, como é chamado pela nossa doutrina. Pois ao desencarnar,
o espírito do viciado, além de ficar geralmente junto com os grupos de espíritos nas zonas inferiores, como o umbral, também fica com o corpo espiritual em situação lamentável e muitas das vezes completamente visivelmente deformados. E como a vida continua, esse mesmo espírito desencarnado e ainda viciado vai à procura de um encarnado para vampirizar, ou seja, sugar os fluidos das drogas junto aos viciados encarnados, como ele não pode ingerir as substâncias das drogas, porque ele está no corpo espiritual. Então, no caso, ele vai fazer a vampirização. É muito comum um médium de visão ou vidente observar e ver espíritos junto às pessoas viciadas que costumam usar e procurar as drogas, assim se tornando uma bola de neve. Mas a culpa não está nos espíritos obsessores que estão ligados pelo vício, e sim no encarnado viciado que não procura um tratamento adequado ao vício. Porque tanto o encarnado, que consome as drogas, como o desencarnado são viciados que estão ligados pelo desejo de consumir mais e mais drogas, ou seja, pelo vício. É de imensa importância que todos nós lutemos contra esse terrível mal, pois as drogas é um dos principais vilões, provavelmente o principal, pelo aumento da violência, pelos roubos, pelos assassinatos, pelas mortes de overdose ou consumo exagerado de drogas, pelas mudanças de comportamento para pior no trabalho e na família, entre outros problemas gravíssimos causados pelo consumo e venda das drogas. Praticamente, quase todos os dias, escutamos e passamos a saber nos diversos noticiários, seja pela televisão, pelo rádio, pela internet e pelos jornais de grande circulação, que tal pessoa cometeu um ato totalmente reprovável por causa do consumo de drogas. São acidentes de trânsito envolvendo diversas pessoas inocentes, brigas na família, separação de casais com prejuízo aos filhos, causando a desestruturação familiar e entre outros problemas causados pelas drogas. Talvez um dos maiores vilões e contribuidores seja os meios de comunicação, porque são diversos produtos que os meios de comunicação produzem para ganhar disputa da audiência do público. Assim extrapolamos os limites da moral, pois a maior parte da desmoralização da população se deve aos produtos da televisão, do rádio e até da internet, como os outros meios de comunicação. Muitos filmes e músicas fazem apologia às drogas querendo ou não, dependendo do enredo, é claro. Porém, os seus criadores também responderão perante as leis divinas, pois têm culpa em apenas desejar os altos números de audiência e público, e não se preocupar com o que poderá acontecer depois de tais cenas assistidas ou ouvidas pelo público, que também estão incluídos as crianças. Nos finais de semana, o consumo de drogas é muito maior, quando diversas pessoas vão se divertir nas festas noturnas, mas principalmente os jovens que, de acordo com diversas pesquisas, são os maiores consumidores e usuários de drogas, como o crack, o êxtase, o LSD, a maconha, a cocaína, o próprio álcool, entre outros tipos de drogas perigosas. Muitas das vezes, o resultado é a morte do próprio viciado ou de alguém que não tem nada a ver com o problema, seja nos acidentes de trânsito ou pela violência causada pelo uso e venda das drogas. Mais preocupado com o corpo do que com o espírito, o ser humano moderno deixou de ser dominado pelos prazeres da vida, e deparando inesperadamente o vazio interior da amarga vida que leva e das decepções causadas pelos diversos fracassos da própria vida ou das péssimas companhias que o levam rumo ao grande abismo da infelicidade. Alguns informam que o consumo de drogas é devido às amizades, à companhia de outros consumidores de drogas. Outros informam que o usuário de drogas as usam para esquecer as decepções da vida ou os fracassos, as desilusões amorosas, entre outras desculpas para o uso das drogas. Os